Veja no ICL Notícias, segunda edição. Collor na cadeia. Bolsonaro! Defesa alega problemas de saúde e pede prisão domiciliar. Acordão sobre o 8 de janeiro. Avança no Congresso ideia de reduzir penas como alternativa para a anistia bolsonarista. Em queda. And the reverse is also true. Donald Trump chega a 100 dias de governo com desaprovação recorde entre norte-americanos. Perto da fumaça branca, Vaticano marca início do conclave que definirá substituto de Papa Francisco. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição. Hoje é segunda-feira, dia 28 de abril de 2025 e nós estamos ao vivo pelos canais do ICL, do Eduardo Moreira, pela Pop TV do Rio Grande do Sul e também pelo canal A Voz Trabalhadora. E olha só, pelo visto, vem acordão por aí. Isso em relação à anistia. É que cresce no Congresso a ideia de reduzir penas para os executores de 8 de janeiro e aumentar para os mandantes. Esta seria, então, uma alternativa para a anistia bolsonarista. A Elo Vilela vai trazer os detalhes diretamente de Brasília sobre essa ideia e o advogado Fernando Ideu vai explicar a parte jurídica desse novo plano, tá bom? Vamos falar também sobre Donald Trump, do conclave para a escolha do novo Papa, da prisão de Collor, que está lá preso, continua detido em Alagoas e muito mais. Rodrigo Viana, boa noite para você. Deu tempo de tomar uma aguinha? Deu, rapidinho. E para me atualizar um pouquinho das notícias aqui, chama muito a atenção essa história do acordo, né, Roberta? Mas é um acordo que é um acordo para os executores, mas pode até facilitar ou diminuir a pressão para que se cumpra a punição para os mandantes, para essa turma que agora o Supremo está começando a julgar. Então, o discurso da extrema-direita é, coitados dos que estavam lá na Praça dos Três Poderes, né? Como se eles fossem apenas assim desavisados e não eram, mas tudo bem. Então, o acordo propõe o seguinte, vocês estão com pena daqueles ali? Então vamos diminuir um pouco a pena deles, né? Eles ficam menos tempo na prisão, mas em compensação vamos agravar a pena dos mandantes, do Bolsonaro, general Heleno, dessa turma que está sendo agora, já virou réu no Supremo Tribunal Federal. Mas a Heloísa Vilela vai entrar para trazer bastidores sobre isso, né, Roberta? Pois é, porque o PL não deve estar gostando nada dessa ideia, né? Não deve. Vamos chamar a Elô para conversar com a gente. Oi, Elô, boa noite, seja bem-vinda. Boa tarde ainda, na verdade. Boa tarde, Roberta. Oi, Rodrigo. Olha, eu vou começar surpreendendo com vocês, porque o PL está gostando muito de uma parte dessa ideia. Eu conversei com um deputado do PL hoje, que é um cara que é assim, muito articulador dentro do partido. Ele aparece pouco, até porque articula muito. E ele estava falando assim, que é um bom começo. Um projeto de lei como esse é um bom começo, porque não existe nenhuma obrigação do projeto entrar de um jeito no Congresso e acabar saindo de outro. Então, o que esse deputado defende o tempo todo é a anistia ampla, geral e restrita. Eu falei com ele, olha, não é isso que está se propondo. A sua ideia de anistia ampla, geral e restrita fica para trás com esse projeto. Ele falou, mas esse é só o começo. É um bom passo. E aí ele disse, claro que a gente que está do lado de cá brigando por essa anistia considera uma vitória o fato dessa discussão ganhar corpo dentro do Congresso. Então, o que eu achei muito curioso isso, porque eu conversei também com um deputado da esquerda que falou, olha, vejo com bons olhos, acho que é um bom caminho, porque a gente vai desinflar esse discurso deles, que eles estão preocupados com a moça do batom, quando na verdade a gente sabe que eles querem anistia para livrar a cara do Bolsonaro, do Braga Neto, do Heleno, etc, etc, etc.
Então, enquanto a esquerda está vendo como uma boa maneira de esvaziar o discurso bolsonarista e manter penas duras para quem tentou, planejou e mandou fazer o golpe, né, a tentativa de golpe, a direita está achando que saiu vitoriosa porque conseguiu fazer com que esse debate finalmente ganhe corpo no Congresso. Quando no começo a gente dizia que o Senado não ia sequer analisar nenhuma proposta nessa linha, a pressão que a direita fez deu algum resultado, porque já vai vir uma proposta diretamente apresentada pelo presidente do Congresso, que é o presidente do Senado. Então, me parece que, em vez de enfrentar até o fim e dizer esquece, não tem isso, está se procurando aí um meio termo que, de alguma maneira, empodera a extrema-direita, na minha opinião. Deu um fiozinho de esperança, né, Elô, pelo jeito, entendi. E lembrando, né, Elô, que hoje, exatamente hoje, o Bolsonaro convocou mais uma manifestação lá de dentro da UTI, onde ele disse que ele foi invadido lá pelo oficial de justiça, que absurdo, mas lá de dentro ele continuou fazendo política, fez live, deu entrevista e agora convocou até manifestação pró-anistia, mais uma em Brasília. Provavelmente ele não vai, certamente ele não vai estar lá, né, porque está dentro do hospital ainda, está na UTI, mas mostra que eles seguem com a tentativa de pressão. A gente vai voltar a esse assunto um pouquinho mais à frente, né? Fale, Elô. E está dobrando a aposta para pressionar o Congresso, vai fazer uma manifestação em Brasília. Então, se você começa a somar essa discussão, ganhando corpo dentro do Congresso, mesmo que não tenha nada das características da anistia que eles estavam propondo, mas você mantém o assunto vivo, que já devia ter sido enterrado há muito tempo. E outra coisa que me chama a atenção e que, de fato, me preocupa, como disse esse articulador do PL, nada significa que a lei que está entrando agora de um jeito vai sair do mesmo jeito. Essa proposta do Alcolumbre vai rediscutir as penas para tentativa de golpe. Você vai começar a mexer com esse projeto, com essa lei, no momento em que você tem um Congresso, uma Câmara de maioria direitista como a gente tem. Você não corre o risco de ter, no meio do caminho, uma mudança nessa lei que acabe sendo como o artigo da anistia que eles estavam querendo, que golpe só é crime se o golpe de Estado se confirmar. É isso que eles querem. Então eu acho perigosíssimo abrir esse precedente de mexer nessa lei, mesmo que seja só para tratar das penas, porque o resultado final desse processo, quem é que vai controlar? Pois é, Lô. Vamos falar um pouquinho sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor, porque o STF retomou hoje, no plenário virtual, o julgamento que analisa a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Fernando Collor. O STF já formou maioria para manter Collor preso. Ele está detido num presídio em Maceió. 6 ministros já votaram. São eles Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia e também Dias Toffoli. Na sexta-feira, o ministro Gilmar Mendes havia pedido destaque na votação, o que levaria o julgamento para o plenário físico. Mas no sábado ele desistiu. Segundo a apuração da TV Globo, o STF quer um desfecho rápido no julgamento diante da importância do caso. Heloísa Vilela, no final de semana, muita coisa aconteceu também, né? Entre elas, o Gilmar Mendes desistiu. Gilmar Mendes caiu na real, né? E eu acho que, assim, só tem um comentário para essa história toda do Collor. Perdeu, mané. Demorou, mas perdeu, né? Perdeu o Marajá. Puxa vida, gente. Perdeu o Marajá. Quantos anos para botar esse cara na cadeia? É impossível. Então, eu acho que, assim, eu não sei o que aconteceu, qual era a intenção do ministro Gilmar Mendes, mas eu acho que foi claramente um recuo para acabar rapidamente com essa novela, antes que vire uma novela, né, o Collor, e eu acho que não mobiliza mais ninguém tentar defender Collor, sabe? Não tem menor atração na sociedade, tá nem aí para ele. Então, é prender mesmo, fazer valer a lei, que já devia ter acontecido há pelo menos 2 décadas, né? E acho que o Collor vai ter, assim, começar a cumprir logo, para passar logo 1/6 da pena e poder progredir para a prisão domiciliar.
Se é que não vai conseguir antes, né? Porque a tentativa dele, como a gente diz aqui no começo do programa, e a gente vinha dizendo desde de tarde, então, no ICL urgente, essa coisa, o advogado dele alegou que ele tem uma série de doenças, só que o Collor, Roberta, Elô e todos que nos acompanham, acho que a Roberta vai trazer, mas naquela imagem que apareceu agora há pouco aí na tela, da audiência de custódia, eu assisti a audiência inteira depois, né? O juiz pergunta claramente, objetivamente, o senhor toma algum remédio de uso controlado, de uso contínuo? Ele disse não. Pois é, mas eu lembro que ele tem transtorno afetivo bipolar, Rodrigo. Pois Não é. seria aí uma manifestação, então? Bom, não sei se é uma manifestação. Estou pensando em estratégias também, que podem acontecer. Ou se ele ficou com vergonha, porque essa coisa do machão não pode admitir ser. que toma um remédio psiquiátrico, como se fosse um problema, né? A gente chegou a comentar isso na sexta-feira. A gente já tinha visto essa contradição e o Alexandre de Moraes, então, né, tá dando 48 horas para que os médicos esclareçam. Afinal, o seu cliente toma remédio, não toma? Que tipo de remédio que ele toma? Tem mal de Parkinson? Não tem? Tem apneia do sono? Não tem? Precisa de oxigênio? Não precisa? É preciso esclarecer, né? E apresentar documentos. O Alexandre de Moraes deu 48 horas para que eles apresentem, Roberta, documentação que comprove isso, o que pode até levar o Collor para uma prisão domiciliar. Vamos ver, né? Elô? Agora, você sabe uma outra maneira que ele pode reduzir a pena também? É que já ofereceram, teve uma empresa que faz trabalhos dentro do presídio que ofereceu para ele um emprego. Ele pode trabalhar dentro do presídio. Finalmente. Ganhar um salário. Aí esse era o meu ponto, ganhar um salário mínimo, porque para cada 3 dias, eu acho, trabalhados, você tem 1 dia de redução de pena, ou 6, uma coisa assim. O problema é que ele não sabe trabalhar, né, Rodrigo? Vai ter que aprender, então não sei se vai dar tempo para ele se beneficiar dessa política de redução de pena, né? É sempre tempo de aprender. Tem de ex-presidente que não gosta de trabalhar, não é brincadeira não, hein, Elô? Não é pouca gente não, hein? Nossa Senhora. Olha essa, gente. Avança no Congresso a ideia de propor um projeto de lei que diminui as penas dos participantes de 8 de janeiro e aumenta o tempo da prisão, então, dos mandantes. A gente abriu o jornal falando sobre isso. A ideia deve ser liderada pelo próprio presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. E a apuração é do Otávio Guedes, do G1. Essa solução seria, inclusive, de agrado do próprio STF, também não seria rejeitada por Lula e teria também o apoio de Hugo Mota. Estamos aqui falando de um projeto, digamos assim, alternativo ao da anistia, o que coloca esse assunto de novo na roda. Agora, aumentar o tempo de prisão dos mandantes, como a Elô comentou aqui, né, e talvez diminuir o tempo, né, de quem de fato o executou. Fiquei surpresa ao Elô comentar que agradaria ao PL, simplesmente pelo fato de botar esse assunto de novo na roda. Mas favoreceria Bolsonaro de alguma forma, Rodrigo? Eu não vejo, não sei, me parece que não. Me parece que é uma tentativa, pelo menos em tese, mas a Elô já apresentou aqui qual é o risco. O risco é a tese ser essa de você tira o discurso de que está perseguindo os pequenos, né? Mas o risco é entrar de um jeito e sair de outro lá durante o debate no Congresso Nacional. Só para fazer ressaltar um ponto, eu já passo para você, Elô, desculpa, que a lei, se ela mudar e diminuir, ela só pode diminuir pena, ela não poderia aumentar, até pode aumentar, mas não pode, tem que valer você não pode retroagir lei para prejudicar quem é réu. Então, você não poderia aumentar a pena agora, por exemplo, o Bolsonaro, isso não. Mas você poderia diminuir a pena dos executores, né? Para os mandantes seria o que já está valendo na lei hoje. Elô, diga. Exatamente, é isso, assim, é você tornar a lei ainda mais rígida para quem no futuro tentar organizar, planejar um golpe de Estado. Então não vale para Bolsonaro, Helena, etc, mas valeria para qualquer pessoa que tente dar um golpe de Estado no futuro, é exatamente isso. Agora, a maneira de reduzir a pena para quem já foi julgado, você pode fazer 2 coisas. Uma, você mexe na lei, que hoje coloca 8 a 12 anos de cadeia, né? A abolição violenta do Estado Democrático de Direito são 8 anos. Golpe de Estado são 12. Você pode diminuir um pouco essas penas, ou outra forma é você não acumular. Então, você ser condenado só por tentativa de golpe de Estado e não por abolição
violenta do Estado Democrático de Direito ou vice-versa. Então, dessa maneira, você reduz a pena de muita gente que está lá. E aí você mexer nessa, você ter que cumprir só 1/6 ou 2/3 da pena, o que for, né? Assim você pode também reduzir o tempo de cadeia. Então, eu acho que isso tem muito claramente um entendimento, porque pelo que o próprio ministro Barroso, presidente do Supremo, disse numa entrevista que ele deu ao Globo no fim de semana, ele fala: anistia não cabe discutir, porque o que foi feito no 8 de janeiro, o que se planejou para se fazer é imperdoável. E os mandantes desse crime sequer foram condenados ainda. Então você não pode juridicamente dar um perdão, dar uma anistia para quem nem foi condenado ainda. Então ele diz: não é caso de anistia. Agora, também não é decisão do Supremo mexer nessas penas, porque o Supremo está julgando casos e aplicando a lei de acordo com a maneira como ela foi escrita, que quem escreve a lei é o Congresso. Se o Congresso mudar a lei, aí sim pode haver mudança. Então isso sim é da competência do Congresso. E a conversa toda já deixou muito claro que ele também participa dessa negociação. Tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes estariam de acordo com essas mudanças. Por quê? Primeiro, porque atende a um anseio de parte da população que acha que algumas dessas pessoas que estavam lá no dia 8 pegaram penas pesadas demais. E segundo, distensiona a relação do STF com o Congresso, né, porque atende demandas e dá a eles, né, o protagonismo de mudar na lei e com isso mudar as penas e exercendo o que é da competência deles, né, e dá também uma facilitada na vida de todo mundo, porque é um acordo do qual participam todos. O Supremo está discutindo isso com o Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre e com a anuência do Palácio do Planalto. Então os três poderes estariam, de alguma maneira, né, em concordância a respeito dessa mudança. Todos envolvidos, né, Elô? Você falou dessa entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso para o Globo. Eu tenho um trechinho dela aqui. Vamos botar aqui para ler o que ele falou. Ele disse o seguinte: olha, a solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. De fato, Elô, aqui foi uma pista aí fácil, né, sobre o acordão, vindo pelo próprio ministro, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que ele deixou claro por onde vai esse entendimento, né? E fazendo o mesmo discurso que o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota estão fazendo. Os dois, tanto o Hugo quanto o Davi Alcolumbre, se recusaram terminantemente a levar adiante a proposta de anistia da maneira como ela foi apresentada pelo PL. Isso daí era ponto pacífico, isso não ia avançar. Então, se o PL agora acha, né, vantajoso discutir essa proposta do Alcolumbre, mesmo que não seja exatamente o que eles estão querendo, isso também já vai facilitar o trabalho dentro da Câmara dos Deputados, onde eles estavam ameaçando atrapalhar os trabalhos ainda mais, fazer mais pressão e etc, né? Então, eu acho que facilita a vida de todo mundo, inclusive do próprio Hugo Mota, que sai desse imbróglio como um bom negociador que está tentando atender alguns anseios de um lado, de outro, conversando com o Alcolumbre, os dois jogando muito juntos, né? Então acho que tem toda essa vantagem para quem está começando, né, como presidente da Câmara, um presidente jovem e com o primeiro mandato. Acho que para ele também acaba sendo ponto positivo. Vamos falar um pouquinho sobre a fraude no INSS, porque hoje 6 centrais sindicais divulgaram uma nota em apoio a Frei Chico, o irmão mais velho de Lula, que se viu envolvido, principalmente pela imprensa, é bom que se diga isso, no escândalo das fraudes
no INSS. Frei Chico é vice-presidente do Sindinap, o Sindicato Nacional dos Aposentados, que é uma das entidades investigadas por fazerem descontos ilegais na folha de pagamentos dos aposentados. Agora, notem que o Sindinap não foi alvo de busca e apreensão. O diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, inclusive disse para a Elô, a gente mostrou aqui na sexta-feira, em entrevista, que Frei Chico não é alvo da Polícia Federal. Mas a imprensa vem destacando o nome de Frei Chico no escândalo. Olha o que diz um trecho da carta das centrais sindicais. Eu vou ler aqui para a gente. Acompanhamos estarrecidos as notícias sobre as fraudes no INSS. Primeiro, pela roubalheira que atinge aposentados e pensionistas. Segundo, pelas distorções que permeiam o noticiário, que de forma maliciosa tenta relacionar entidades e pessoas alheias ao caso com o objetivo de promover ataques políticos e antissindicais. Manifestamos também nosso apoio e defesa ao metalúrgico aposentado José Ferreira da Silva, o Frei Chico, que por meio de manipulações e desinformação típicas da extrema-direita, tornou-se indevidamente alvo desse noticiário tendencioso. Heloísa Vilela. Tendencioso é pouco, né? Mas é impressionante, né? No primeiro dia já vieram as matérias, as manchetes, tentando tornar o caso um problema com uma pessoa que não tem nada a ver com o caso. E digo mais, a CGU fez essa investigação toda e no meio do ano passado entregou um relatório para o INSS a respeito do que tinha sido levantado na apuração e nessa investigação. E esse relatório, esse problema, foi abordado numa reunião da diretoria do INSS, onde a advogada do Sindinap, a advogada do sindicato do qual o irmão do presidente Lula faz parte, foi a única pessoa que levantou a questão e disse: a gente precisa discutir esse assunto é sério. E o assunto não foi discutido e na reunião seguinte também não. Então, além do mais, a advogada do sindicato é que trouxe esse problema para a direção, para ser discutido no comitê do INSS, para a gente ver o absurdo que é tentar transformar o problema dessa fraude, que é um problema grave, sério, de proporções ainda não conhecidas, e é isso uma grande preocupação do governo hoje, porque ninguém sabe o tamanho desse rombo, né? E tentar transformar isso numa discussão política com um sindicato que não é o alvo dessa investigação nem de longe, né? A grande maioria dos investigados, onde já foi encontrado dinheiro, joias, quadras, etc., são organizações que surgiram nos últimos anos, durante o governo Temer e o governo Bolsonaro, e fizeram esses acordos enquanto esses governos estavam vigentes. Então tem muita coisa para ser analisada, mas se tem uma coisa que não precisa ser analisada nessa história, é o papel do irmão do presidente Lula, que não tem nada a ver com essa investigação até o momento. E olha só, Rodrigo, a oposição já se mobiliza na Câmara para colher assinaturas em favor de uma CPI para investigar a fraude no INSS. E amanhã o ministro Carlos Lupe vai falar em duas comissões no Congresso. Uma na Câmara, sobre a Previdência, e outra no Senado, sobre a transparência. A transparência é o que estamos buscando aí, né, Rodrigo? E há uma tentativa, essa CPI no ICL urgente, a gente até trouxe aqui, que o marqueteiro do bolsonarismo, Duda Lima, né, até já elaborou um nome para essa CPI. Ele tem até um nome que é a CPI contra o roubo dos aposentados. Então é uma tentativa de fazer uma marketagem aí para levantar a possibilidade de desgastar o governo Lula. Vamos lembrar, eu comentava isso um pouco mais cedo, Elô, que o bolsonarismo, enquanto estava falando de economia, estava conseguindo desgastar o governo, até porque havia questões concretas. Aumento de preço de comida, tudo isso não era invenção, era fato. Juntaram com aquela história do Pix, que ali sim foi uma manipulação, e conseguiram reduzir a popularidade do Lula. Deixaram de falar nisso, deixaram de falar em economia, começaram a falar em anistia sem parar, o Lula conseguiu fôlego e se recuperou. Saiu hoje uma pesquisa mostrando que o Lula está recuperando a popularidade. Então, essa pauta do INSS, a oposição tem aí
assim, um prato cheio para tentar voltar a desgastar o governo Lula num tema concreto, né? Tentar mostrar que houve tal, e houve fraude, né? Mas a hora que você vai e se debruça nos fatos, você vê que quem investigou foi o governo Lula. E a fraude começou no governo passado, como estava explicando aqui a Elô. Das 11 entidades, 9, né? 9 atuavam antes. Eu queria Rodrigo. Não, Elô, eu ia só falar sobre o Frei Chico, né? Ele não é apenas o irmão do Lula. Ele é o irmão que trouxe o Lula para o sindicato e para a política. O Lula, todo mundo acho que conhece essa história, não gostava muito de política quando era jovem. Tinha aquela coisa, política não é para mim e tal. E o irmão dele era um militante, mais velho, era um militante de esquerda, formado no antigo Partidão e tal. E foi convencendo o Lula, você precisa ir para o sindicato, vem para o sindicato, vamos debater, vamos participar de assembleia. Então, ele era o irmão mais politizado, curioso isso, né, Roberto? Muito. O irmão mais velho que trouxe o Lula, falou, vem cá, vou te ensinar. E aí ensinou o Lula a entrar na militância política. Então, atacar o Frei Chico é atacar diretamente o Lula, é evidente. Assim como atacar agora o Lupe é uma tentativa de desgastar o Lula no momento em que ele começa a recuperar a popularidade, né, Elô? Acho que a Elô queria complementar sobre isso. Vai lá, Elô. Eu queria falar algumas coisas. Por exemplo, vocês se lembram quem é que foi quem capitaneou a formação, a criação da CPMI do 8 de janeiro? Foi a direita. E quem é que se deu muito mal com a CPMI do 8 de janeiro? Foi a direita. É verdade. E a gente tem a possibilidade de ver exatamente a mesma coisa com essa fraude do INSS. Eles tentarem fazer uma CPI na Câmara e o maior culpado vai ser o governo passado e o governo do Temer. Então eu acho que eles deviam tomar cuidado e talvez seja muito bom até que saia essa CPI. Só não vai ser bom porque muda o assunto, o Congresso precisa discutir isenção para quem ganha até 5 mil, tem outros temas mais importantes. Agora, eu acho, Rodrigo, que o Lupe é um prato feito para a oposição, né? Porque é um nome difícil, não é uma pessoa conhecida por já ter tido envolvimentos com situações complicadas no passado. Ele não é que nem o ministro das Comunicações, que era uma indicação do Davi Alcolumbre, e o ministro cai, e o Davi Alcolumbre vai lá e indica outra pessoa. Não, o Lupe é o dono do PDT. Sim. Ele é o dono do partido. Se ele for demitido, né, você tem aí uma ruptura com o PDT, Sim. que o governo não vai fazer se não tiver necessidade. Então, amanhã, ele vai ser devidamente descascado na Câmara e no Senado. Eu conversei com o Rui Carneiro, que é o deputado, que é o líder da comissão da Câmara, onde ele foi convidado para participar. Ele é do Podemos, esse partido que vai absorver o PSDB, né? E ele estava no avião e ele me disse o seguinte, foi feito o convite, ele aceitou, ele podia agora recusar, porque esse convite é antigo, ele podia arranjar uma desculpa e dizer que não podia ir. Aí o deputado, o Rui Carneiro, disse para mim o seguinte, ele confirmou, eu acho que ele está bastante seguro. Claro que quem fez o requerimento para o convite fui eu mesmo, e ele terá abertura, uma exposição a respeito dos andamentos dos projetos da pasta, ele vai poder falar sobre o que ele quiser, mas na hora das perguntas, eu mesmo, que sou presidente da comissão, farei perguntas sobre o INSS e tenho certeza que os demais parlamentares também o farão. Essa comissão tem ainda duas cadeiras vagas que pertencem ao PL. E o PL está planejando, segundo uma matéria que eu li hoje à tarde, colocar deputados bastante escandalosos para fazer cortes nas mídias sociais. Então, das duas vagas, eles estão considerando quem? Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Gayer, Bia Kicis, para vocês verem o quilate da turma que vai estar lá. Mas eu tentei saber hoje qual é a visão do Palácio do Planalto a respeito dessa situação do Lupe. Afinal de contas, todo mundo falando, pressão para ele deixar o ministério. E eu vi uma pessoa do Planalto me dizer o seguinte, o presidente Lula sempre diz, você sabe o que você fez. Então, cada um tem que responder pelos seus atos. E, por enquanto, não existe nenhuma indicação da Polícia Federal ou da CGU que o ministro Lupe estivesse, de alguma maneira, envolvido nessas fraudes. Então, o que eu
depreendi da conversa foi, enquanto não tiver uma indicação de envolvimento do ministro com a fraude, ou de comprovação da leniência, né, de permitir, saber e permitir que ela acontecesse, não se mexe com o ministro Lupe. Isso aí, precisamos que as investigações avancem, né, para a gente saber de fato a responsabilidade de cada um. Heloísa Vilela, boa noite, obrigada. E já vi que amanhã teremos cortes, né, das falas do Lupe, principalmente da oposição ali em pleno ataque. Vai ser desossado. É, exatamente. Beijo para você, obrigada. Será até amanhã. desossada. Tchau, tchau, até amanhã. Valeu. Pessoal. E olha só, Leandro Demore gravou um vídeo super importante para que todo mundo veja e todo mundo que aprecia o jornalismo do ICL se conscientize. Vamos ver. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandei ele atrás de ti, cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade. É isso, né? O ICL é totalmente independente de patrocinadores, não recebe nada de anúncios, nada de monetização, publicidade, nada. Por isso que nós temos um jornalismo forte, independente e nós queremos que ele cresça cada vez mais. Para isso, a gente criou uma campanha aqui para você apoiar o jornalismo do ICL, fazendo a sua assinatura do ICL. E preparamos também, além da sua assinatura, um pacotaço de presentes para você ajudar aqui o ICL a ser cada vez maior e chegar a cada vez mais lugares, cada vez mais casas, enfim, que a gente possa, de fato, trazer a nossa mensagem e levar a nossa mensagem para os 4 cantos do país. É muito necessário e urgente. Olha o pacotaço que a gente preparou. Vamos lá, Rodrigo. Tem o livro A Última Chance, do Eduardo Moreira. Tá aqui, ó. Olha o livro aí. Tá aqui. Tem também um outro livro, ó, A Serviço da Repressão, do grupo de pesquisadores que estudou o envolvimento do Grupo Folha, né, com a ditadura militar. Esse livro, Roberta, que está aqui na minha mão, é o livro que deu origem, de certa maneira, ao documentário que nós começamos a ver ontem, né? Ontem, o primeiro episódio dos 4 passou aqui ao vivo no ICL. Então, esse livro, se você quer ver todos os documentos, os detalhes, a pesquisa acadêmica está aqui e depois deu origem ao documentário. Lembrando que o segundo episódio já está disponível para você que é membro do ICL. Se você não for, corra para poder assistir. Tem também uma coleção de ímãs, Ditadura Nunca Mais, para você colocar na sua geladeira. Eu adoro, a minha geladeira é cheia de ímã. Olha aí. Olha lá, são 3 bem legais. Olha, A Vida Presta, Ainda Estou Aqui. Ditadura Nunca Mais. Tem também o certificado digital de membro solidário e este pôster ali, ó. Pôster, esse aqui. Anistia é golpe, que o Leandro Demore já falou que é dele, né? E que, evidentemente, vem sem a moldura. A moldura. Né? Então, como é que a gente ia mandar pelo correio isso aqui, né? Não tem como. Aí vai sem a moldura. Eu acho muito legal essa campanha, Roberta, porque as pessoas assinam o ICL para fazer os cursos. Mas mesmo que você não queira fazer os cursos, você assina para que o jornalismo do ICL possa ser cada vez mais forte. Então, assinar, você tem o bônus de fazer os cursos. Ah, não tenho tempo.
Tá, deixa lá. Uma hora você vai ter tempo de fazer o curso. Enquanto isso, você ajuda a crescer cada vez mais o jornalismo, com novos programas, né? E uma equipe cada vez maior e mais forte. É verdade. Agora, duvido que a CineCL não vai fazer nenhum curso. São mais de 330 cursos, pois é. Mais de 7 idiomas, um monte de curso legal para todo mundo na sua casa. Lembrando que você pode compartilhar a sua senha. Então, aproveite, corre lá em icln2.com.br e fortaleça o nosso jornalismo, fortaleça o ICL. Vamos chamar agora o Dr. Fernando Ideu para participar conosco aqui do N2. Ele já está por aí? Olá, boa noite. Boa noite, queridos. Sempre uma alegria estar aqui. Adiro a campanha e informo que sou um dos coautores desse livro, A Última Chance. Né? É verdade. A gente fala da denúncia do Bolsonaro, da denúncia da PGR contra o Bolsonaro e contra os golpistas, não é isso? Acho que esse é o livro, né? Esse aqui, esse mesmo. Esse mesmo. Tem um prefácio muito lindo do professor Lênio Streck, né? Tem um artiguinho meu aí também, que é uma minha modesta contribuição no debate. Olha a modéstia do Ideu, um artiguinho meu aí no meio. Mas esse livro traz também a denúncia inteira, né? Porque é uma peça muito bem escrita, além de tudo, né, Ideu? Muitas vezes a gente lê documentos jurídicos e fala, difícil de ler, mas no caso da denúncia da Procuradoria, poucas vezes eu vi um documento assim jurídico que conta uma história, ele conta a história real do golpe que foi se construindo no Brasil. Então o livro traz a denúncia e traz vários comentários, artigos que ajudam a entender a denúncia, entre eles o artigo do Fernando Ideu. Muito isso aí. Bom. Agora vai todo mundo correr. É uma peça histórica. A denúncia é uma peça histórica muito bem escrita e que faz exatamente o que toda denúncia deveria fazer, que é recontar, reconstruir historicamente os fatos. Exatamente. Perfeito. Tá certo. Vamos voltar a falar do julgamento da manutenção da prisão do Fernando Collor, Ideu, porque hoje o STF retornou o julgamento no plenário virtual. O Gilmar Mendes pediu destaque, isso na sexta-feira, que levaria ao plenário presencial, o físico, mas aí depois ele desistiu no sábado. O STF parece querer pressa nesse julgamento, né, Ideu? Será que o foco é realmente o golpe? Não sei, não saberia fazer uma análise do timing do processo do Collor, até porque é um processo que já se arrasta há muitos e muitos anos. Né? Não consigo dizer aqui, sem conhecer o caso, se isso é uma circunstância da vida, de tempo, que oportunamente a coisa chegou à maturidade de ser julgada, ou se há algum ensejo aí de oportunidade, de conveniência e oportunidade para ter sido colocado em julgamento para essa pena começar a ser cumprida agora. O que me parece, sem conhecer os autos, é que todo processo deve ter um desfecho. Né, todo o processo se inicia lá, né, desde a investigação, com a denúncia, como a gente está vendo com relação aos golpistas, mas esse processo tem que ter um desfecho. Né? Foram interpostos todos os recursos pela defesa do ex-presidente Collor e aparentemente agora a questão se esgotou, transitada em julgado, a sentença, o que se espera é de fato a execução. Então não consigo, sem profundo conhecimento do caso, mas numa primeira análise, enxergar qualquer ilegalidade ou qualquer timing político nesse processo. A gente vê assim, né, aí os jornalistas falando como é o caso que puxa a fila, né? O Collor puxando a fila e depois nesta fila, daqui a alguns meses, quem sabe, estará nessa fila o Jair Bolsonaro, na fila que leva para a prisão. Agora, só para concluir esse caso do Collor, né, Fernando Ideu, a defesa está tentando levar para a prisão domiciliar, já que não consegue reverter mais a condenação, alegou comorbidades, doenças, que ele tem, que ele é bipolar, Parkinson, que ele tem Parkinson, etc. Apneia. Isso pode levar, pela sua experiência assim, no direito, no Supremo, poderia levar o Fernando Collor logo para uma prisão domiciliar? Ou tem que comprovar que é uma doença suficientemente séria e tal, para que ele vá para a prisão domiciliar? O mais provável, você diria, prisão domiciliar ou fazer os primeiros anos aí no regime fechado, como diz a sentença? Pois é, a lei prevê a possibilidade de conversão do regime fechado em regime domiciliar para doentes graves.
né? A condição de doença grave, ela deve ser comprovada clinicamente, medicamente, tecnicamente pela defesa. Então, não basta se alegar, né? A gente já viu muitos casos famosos e há centenas de milhares de outros tantos que não ganham tanta fama, de condenados em regime fechado, comprovando que tem uma doença grave e essa doença grave ser a causa da conversão numa prisão domiciliar. É possível? É. Juridicamente possível? É. O ônus de comprovação é de quem? Da defesa. Então, aguardemos as cenas aí dos próximos capítulos. Vamos falar um pouquinho sobre redução de penas, que é outro assunto aí importante que ocupa as principais manchetes. É porque avança no Congresso a ideia de aprovar um projeto de lei para reduzir as penas dos executores de 8 de janeiro e aumentar as penas dos mandantes. Seria uma forma, então, de contornar, né, o problema da anistia. Um acordão, esse que eu estou dizendo agora, segundo o G1, está sendo costurado pelo Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, pelo Hugo Mota, presidente da Câmara, e teria, sim, a simpatia de ministros do STF. Eu vou ler novamente um trechinho de uma entrevista do ministro Luiz Roberto Barroso para o Globo, e volto com você. Ele diz o seguinte, olha, a solução para quem acha que as penas foram excessivas é uma mudança na lei. Não acho que seja o caso de anistia, porque anistia significa perdão. E o que aconteceu é imperdoável. Mas redimensionar a extensão das penas, se o Congresso entender por bem, está dentro da sua competência. E a gente pergunta como é que seria esse processo, então, de mudar extensões de penas no Congresso, hein, Ideu? Aqui me parece que a fala do ministro Barroso está correta, só que a gente precisa contextualizar e explicar um pouquinho melhor, né? Então, duas premissas que eu quero deixar bem claras aqui. Primeiro, a anistia, né, uma eventual anistia nos termos em que há projetos de lei propondo, seria absolutamente inconstitucional. Qualquer proposta daquelas muitas que existem hoje cogitadas ali de anistiar, né, de perdoar completamente os golpistas, seria inconstitucional e assim deveria ser declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acho que essa parte do ministro Barroso, ele deixa muito claro e está muito correta. Segundo, sobre a possibilidade de se redimensionar, de se rediscutir penas, né? Aí acho que a gente precisa ter um pouco de uma compreensão um pouco melhor sobre o funcionamento da individualização das penas. Então, todo crime no Brasil cabe ao legislador estabelecer um mínimo e um máximo de pena, certo? Então, todos os crimes, né, estão postos lá. Um preceito primário, que é uma conduta, por exemplo, homicídio, matar alguém. E um preceito secundário que traz a pena, né? No homicídio, artigo 121, reclusão de um intervalo mínimo e máximo de 6 a 20 anos. Então, em todos os crimes, em todos os tipos penais, cabe ao legislador uma primeira tarefa de estabelecer o mínimo e o máximo de pena privativa de liberdade, seja reclusão ou detenção, que deve ser aplicada para quem for acusado e condenado por praticar aquela conduta. Então, muito bem, essa primeira fase cabe ao legislador. Diante desse limite mínimo e máximo, vai caber ao julgador, ao Poder Judiciário, encontrar qual é a pena justa entre o mínimo e o máximo. Homicídio de 6 a 20 anos, homicídio simples, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente para entender. Segundo, o legislador, além do tipo penal, ele pode prever causas de redução e causas de aumento de pena, certo? Então, o que a gente está discutindo aqui, né, 2 crimes, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes têm pena de 4 a 8 e de 4 a 12 anos. Então, ainda não foi divulgado nenhum projeto de lei que prevê a diminuição de pena. O que tem se discutido, até onde eu sei, são ideias, né? São ideias que estão sendo discutidas entre os poderes, Senado, STF. Não vi o Poder Executivo, que tem um papel fundamental aí de sancionar a lei. Mas, né, entre o Legislativo e o Judiciário, pelo menos, há notícias, há evidência, há boatos, pelo menos, de que está havendo essa discussão. Qual que é a impossibilidade que a gente tem que entender? O Congresso não vai poder analisar caso concreto.
Isso é um ponto. Então, assim, as penas, concretamente, quem fixa essas penas é o judiciário. No caso, o juiz natural é o Supremo. Então, cabe ao Supremo estabelecer, entre isso que eu falei de mínimo e máximo, qual é a pena correta, qual que é a pena justa. O que pode ser feito, e aí não seria inconstitucional, seria a gente pode discutir a conveniência, a oportunidade, o acerto, a adesão popular de uma medida como essa, mas juridicamente é possível fazer o quê? O legislador criar uma causa de diminuição de pena e uma causa de aumento de pena. Só que aí vai valer para todo mundo, certo? O Congresso não estaria revendo penas concretas, estaria criando, né, novas normas. Então tem a pena lá do caput, né, do golpe de Estado, do caput, quem fala é o artigo, a cabeça do artigo, né, o golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. Esses crimes já têm intervalo posto, 4-8 e 4-12. O que o Congresso poderia fazer? Criar uma causa de redução da pena. Então, para os peixes pequenos, redução de 1/6 a 2/3 da pena. E para os líderes, para os mentores, para os financiadores, uma causa de aumento de pena, para majorar a pena. Então, se me perguntam, isso pode ser feito? Sim, pode ser feito, né? É possível juridicamente se discutir uma alteração dessa natureza. Qual seria a consequência prática? Duas coisas que a gente tem que ter em mente de plano. Primeiro, a parte que é benéfica aos réus, que tratam de uma forma mais complacente a pena, essa parte retroage. Então, aqueles que já foram condenados poderiam se beneficiar dessa causa de aumento de pena, mas cada um deles deverá apresentar um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que o juiz analise concretamente e reduza, se for o caso, né, de acordo com o caso concreto. A parte que agrava, que aumenta a pena, não pode ser aplicada a comportamentos anteriores, porque a norma que trata de uma forma mais severa, ela não retroage, só valeria daqui para frente. Muito bem, a explicação do Fernando de Deu, eu tentei explicar mais cedo, mas ele explicou muito melhor, né? Quer dizer, uma mudança na lei retroage para, eventualmente, beneficiar o réu, né? Mas não para prejudicar o réu. Então, esse aumento eventual de pena ou da maneira de cumprir a pena não seria, por exemplo, para quem já é réu. No caso, vou falar, o Bolsonaro, o general Heleno e tal. Você poderia criar penas maiores para casos futuros, para os mentores de golpes de Estado. Para os atuais, né, valeriam as penas que já estão lá e que são suficientes, no meu entendimento, acho que de muita gente, para você punir se o Supremo for no caminho de punir, como parece que é mesmo. Eu queria só retomar aqui para quem está nos acompanhando, Fernando e Deu, trazer aqui concretamente, né, os condenados pelos ataques aos 3 poderes foram condenados por 5 crimes, nem todos, né? Mas os que tiveram as penas maiores, que chegaram até 14, 15, 16, 17 anos de prisão, por causa de 5 crimes, né? Quais são esses crimes? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Então você tem que ir crime por crime, mesmo que você ponha a pena mínima, né, Roberto? Isso que as pessoas às vezes não entendem. Por que tantos anos? Porque mesmo que pegue a pena mínima, você soma em cada um desses, dá 14 anos, dá 12 anos. Em alguns casos, nesse caso aqui não foi deterioração de patrimônio tombado, porque a pessoa não entrou, não quebrou efetivamente, ficou só do lado de fora. Aí a pena é um pouco menor. Mas daí, em geral, a abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado, todo mundo que estava lá, o entendimento é de que participou de uma tentativa de golpe de Estado. Mas eu queria só trazer, tem um debate também, né, doutor Fernando de Deu, para que a abolição violenta do Estado Democrático e o golpe de Estado, para alguns juristas, há uma intersecção entre os dois, né? Você poderia transformar isso num único crime, e aí talvez aí também, sem reduzir pena, você acabar, sem reduzir a pena na lei, né? Você acabar diminuindo a condenação de alguns desses réus. Isso pode acontecer também no debate no Congresso Nacional? Veja, acho que você está correto quando você coloca esses 5 crimes, mas você também está correto quando você traz essa preocupação, porque qual que é o núcleo central dos crimes que essas pessoas estão sendo condenadas? Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nesses 2 crimes, que tem pena mínima de 4, se você for condenado na pena mínima dos 2, já tem 8 anos, né? Só daí já dá regime fechado. Então, essa sim é uma preocupação, mas aí me parece que o debate deve ser um pouco melhor, um pouco mais aprofundado, um pouco mais qualificado. Por quê? Porque uma coisa é eu discutir penas, né?
cabe ao Congresso Nacional estabelecer as penas. Então, se o Congresso quiser criar uma causa de diminuição de pena, é possível. Agora, não cabe ao Congresso Nacional dizer como que a lei é aplicada. Isso cabe ao juiz. Então, não vai ter como, eu li algumas propostas, algumas notícias dizendo o Congresso está discutindo também considerar uma coisa só, o golpe de Estado e a abolição do Estado de Direito. Não dá para fazer isso, né? Não é matéria do Congresso, né? A gente tem 2 crimes. Esses 2 crimes, falando aqui rapidamente, né? A gente fala em concurso de crimes, quando há mais de um crime sendo apurado ali, né? Então, existe a possibilidade de ser concurso formal, concurso material ou crime continuado. Isso é uma coisa técnica. Entendi. Não é o Congresso que vai dizer, é o juiz que vai dizer, isso é concurso material, soma as 2 penas, isso é um concurso formal, uma conduta com 2 resultados, ou isso é uma progressão criminosa e só existe um crime, absorção. O crime fim absorve o crime meio. Isso não é matéria de lei, isso é matéria de interpretação de lei. Então isso é matéria do Poder Judiciário. Nesse ponto específico, me parece um pouco mais problemática. Perfeito, não entendi. Então alguns como o Zanin, por exemplo, chegaram a falar disso na hora de julgar os condenados lá, os executores e tal. O ministro Zanin chegou a dizer isso num dos julgamentos. Mas, enfim, como o senhor explicou bem agora, essa parte é de interpretação dos juízes, nesse caso, ministros do Supremo, e não debate do Congresso para, eventualmente, reduzir as penas. Mas acho que a Roberta quer trazer um outro assunto aqui. É isso, Roberta? Quero trazer, Ideu, porque o ministro Gilmar Mendes, ele afirmou hoje que o caso do ex-presidente Fernando Collor, preso na última sexta-feira, não pode ser visto como um precedente para o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu quero abrir aspas aqui no que ele disse. Foi o seguinte: eu não vejo assim. Eu acho que cada caso tem sua peculiaridade e suas singularidades. Não acho que devamos tirar daqui qualquer outra conclusão, afirmou Gilmar após participar de um evento no Instituto dos Advogados de São Paulo, na capital paulista. A gente ouviu muito, né? A gente debateu bastante sobre isso, que talvez fosse um recado do Alexandre de Moraes à prisão do ex-presidente Fernando Collor, recado no sentido de celeridade, de que ele não toleraria, no sentido de que ele não levaria esses processos adiante por muito tempo. Na verdade, do Fernando Collor por muito mais tempo, né, Ideu? Pois é. É óbvio que guarda uma similaridade, uma semelhança, unicamente por conta da gente estar falando de 2 ex-presidentes da República. Isso por si só já chama atenção, né? É evidente, é óbvio que a gente olha e fala, um ex-presidente, outro ex-presidente, é evidente que sim. Mas aqui me parece que a fala do ministro Gilmar está absolutamente correta. Fora essa particularidade de a gente estar falando de 2 presidentes da República, não tem mais nada de parecido no caso. A natureza do crime é outra, as circunstâncias de tempo são outras, as circunstâncias do caso concreto são absolutamente distintas, os comportamentos que estão sendo julgados são absolutamente distintos, as posturas dos réus são absolutamente distintas. Então, aqui me parece que é inevitável que a gente faça uma aproximação quando os 2 ex-presidentes estão sendo julgados. Mas, em relação aos casos em si, as matérias em si, me parece muito correta a conclusão do ministro Gilmar. Tá certo. Vamos aguardar. Collor continua preso e a gente segue acompanhando aí os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado também. Fernando Ideu, obrigada e uma ótima noite para você. Obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Ideu. Interessante, né? Muita gente viu um recado aí, né, claro, Rodrigo? Sim. Porque, enfim, a gente começa, né, a entender, porque parte do mesmo relator, Alexandre de Moraes, né, a decisão. Ele estabelece um precedente, estabelece uma regra, né? Porque na justiça isso vale muito também, né? A jurisprudência, como é que você lida com o caso de um ex-presidente preso? Transitou em julgado, então agora cumpre a pena, não cumpre a pena. A defesa do Collor estava naquela tentativa de protelar, né? Recursos, embargos infringentes, embargos declaratórios, embargos não sei o quê. Aí chegou uma hora que o Alexandre de Moraes falou, agora chega, cumpra-se a pena. Aí ele decide, e enquanto o plenário não acompanha a decisão dele, vale a decisão do relator. Então, na hora de execução da pena, vai valer essa mesma regra, me parece, né? Depois que houver a condenação, o relator pode dizer, agora acabaram os recursos, cumpra-se. Né? E aí começa a valer o cumprimento da pena.
Não dá para esperar 3 décadas novamente. Não dá. Não tem como. Olha, vamos falar sobre Donald Trump, porque o presidente estadunidense completa amanhã 100 dias à frente da Casa Branca. Mas apesar do número redondo, ele tem pouca coisa para comemorar. O republicano é o presidente com a pior avaliação na história dos Estados Unidos, levando em conta os 100 primeiros dias de governo. O Instituto Ipsos, em parceria com o jornal Washington Post e o canal ABC News, mostra que Trump é aprovado por 39% dos entrevistados. Sua desaprovação é de 55%. Um outro levantamento, este encomendado pela CNN, mostrou que a aprovação de Trump é de 41%, queda de 4 pontos percentuais em relação a março. Os principais temas que têm influenciado a queda de popularidade do presidente são a economia, a guerra tarifária contra a China e a inflação no mercado interno dos Estados Unidos. Apesar dos números negativos, Trump não parece muito preocupado com a avaliação, não. Em entrevista à rede The Atlantic, ele disse que manda nos Estados Unidos e também no mundo. Vamos ver exatamente o que ele disse. Abre aspas aí. No primeiro mandato, eu tinha 2 coisas para fazer: mandar no país e sobreviver. Eu tinha todo esse povo desonesto comigo. Agora, nesta segunda vez, eu mando no país e no mundo, Rodrigo. É para a gente tentar interpretar aí, né? O que ele quer dizer? Eu tinha todo esse povo desonesto comigo. O que ele está dizendo é que agora, nesse segundo mandato, né, no meio do caminho teve o Joe Biden, ele não tem muitos pruridos, ele vai atropelando todo mundo. Semana passada a gente mostrou, o FBI mandou prender uma juíza de primeira instância que ousou contestar a decisão do Trump de prender imigrante. Então, o que ele está dizendo é, primeiro mandato eu ainda tinha aí umas frescuras, uma tal de Constituição, um poder judiciário que eu tinha que cumprir. Agora eu posso atropelar geral. Agora eu vou passar por cima e vou mandar. Só que está mandando e a popularidade dele está caindo. Roberta, esse número que você trouxe aqui, depois de 100 dias, é 3 meses. O Lula levou 2 anos para chegar numa queda de popularidade que nem foi tão grande como a do Trump em 100 dias. 55%. E o Lula caiu porque teve a questão do PIX e a questão dos alimentos e um desgaste, 2 anos e pouco e tal. O Trump chama muita atenção. Não é à toa que é a pior avaliação em quase um século. Nenhum presidente com 100 dias nos Estados Unidos teve uma avaliação tão baixa. Então o Trump pode estar mandando, mas ele vai colher aí, a médio prazo já está colhendo, uma queda de apoio. Quem está com ele é aquele setor mais orgânico, mais ideológico, né, que apoia o Trump em qualquer circunstância. Mas a turma aí que estava descontente com o Biden, voltando o Trump porque estava cansada dos democratas, já está vendo que talvez não tenha feito uma boa escolha, porque está gerando inflação e correndo riscos aí de complicar ainda mais a situação econômica dos Estados Unidos, Roberta. Vamos chamar o Jamil Chad para conversar com a gente. Jamil, já vou jogar para você, ó. Trump disse que não está muito preocupado, que manda e desmanda no Brasil, no mundo, né, Estados Unidos e no mundo. Agora eu te pergunto, será mesmo, hein? Roberta, Rodrigo, bom falar com vocês aqui. Prazer. Olha, obviamente essa frase teve uma enorme repercussão, também das pessoas desonestas que estavam com ele, viu, Rodrigo? Quem são? Porque, claro, quem é que ele se referia aí, entre outros, a especulação, obviamente, é de que ele estava se referindo ao seu próprio vice-presidente naquele momento, Mike Pence, que vocês se lembram, no 6 de janeiro, no Capitólio, se recusou a basicamente seguir as ordens de Donald Trump, seguir as ordens dos golpistas e foi adiante chancelando, ali naquele ato que ele estava, chancelando sim a vitória de Joe Biden. E aí ele foi considerado como traidor, ele foi considerado, obviamente, dentro do movimento da extrema-direita americana, como um dos grandes traidores. Donald Trump via, não só em Mike Pence, mas em outros também, vamos dizer assim, pessoas que não estavam tão implicados em um golpe de Estado quanto ele mesmo e aqueles invasores do Capitólio. Agora, Roberto, olha, alguns pontos. Primeiro, o que essa análise mostra, o que esses números mostram, é que aquela história de Donald Trump, de que ele tinha vencido de uma forma avassaladora, de que ele absolutamente tinha um mandato dado pela população americana, etc., não é bem assim.
Bom, vamos lá. Primeiro, ele ganhou com uma diferença de 2 milhões de votos. Obama tinha vencido a eleição com uma diferença de 10 milhões de votos. Ou seja, parte dessa narrativa de Donald Trump, de que foi avassaladora a vitória, etc, etc, bom, agora está mostrando que não é bem assim. Que, como o Rodrigo disse, tinha muita gente muito insatisfeita com o Joe Biden e acabou dando seu voto para Donald Trump. E agora está descobrindo, reviravoltas na economia, incerteza estabelecida. O que nós vivemos hoje aqui é um clima de incerteza na área econômica. 2, aquela promessa de campanha eleitoral dele, aquela história de que da noite para o dia a inflação acabaria, os americanos voltariam a ser ricos, etc. Que, claro, ninguém achava que aquilo, bom, pelo menos não os economistas, ninguém com algum tipo de conhecimento econômico sabia que aquilo ali era possível da noite para o dia. Mas ele prometeu e não, obviamente, fez qualquer diferença para o bolso do americano nesses primeiros 100 dias. Então, mais uma decepção. E a terceira decepção, claro, toda a questão de política externa, toda a questão de que vai acabar com uma guerra, vai acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas, como ele disse na campanha eleitoral, nada disso se concretizou. Então, claro, existe um sentimento, de um lado, de decepção, de desilusão e, claro, da incerteza estabelecida para os americanos. Um outro tema em que os estadunidenses mostram preocupação é com os direitos humanos. 55% dos ouvidos pela pesquisa Ipsos duvidaram do compromisso do governo Trump em proteger as liberdades dos cidadãos. 62% disseram não acreditar que a sua administração respeite o Estado de Direito. E aí, Jamil, você publicou uma reportagem falando exatamente do caso de deportação de uma criança de 4 anos que, infelizmente, estava fazendo um tratamento de câncer e foi enviada de volta para Honduras ao lado de sua mãe e de outros 2 irmãos. Mais um absurdo, né, Jamil? Roberto, essa história é de dar calafrios, na verdade, né? O que aconteceu é uma mãe que tinha 3 filhos, os 3 nascidos nos Estados Unidos, e ela de forma irregular nos Estados Unidos. Ela estava de forma irregular, mas os 3 filhos nasceram nos Estados Unidos. São 3 crianças que são cidadãs americanas. Muito bem, numa das aparições da mãe no escritório de imigração, não é que ela foi presa na rua ou nada disso, ela foi a um escritório de imigração justamente de forma regular para tentar ver os documentos, etc. Numa das visitas, ela vai e é detida pelas autoridades americanas e é anunciado que ela vai ser deportada. E aí, o que faz uma mãe, não é, Roberto? Bom, eu quero meus filhos comigo. E o governo americano, então, deporta ela com as 3 crianças, sendo que uma delas, a de 4 anos, está basicamente sofrendo, claro, uma luta contra o câncer e, claro, tinha, obviamente, nos Estados Unidos, talvez condições que não tem em Honduras. A mãe leva as 3 crianças e o governo americano, de uma forma ultra cínica, porque não há outra forma de dizer isso, diz, olha, nós não deportamos aquelas crianças, só deportamos a mãe dela. Né? O que, obviamente, para qualquer mãe, para qualquer pai, você sabe o que isso quer dizer, no fundo. Né? Então, e ainda o czar da fronteira americana, do governo americano, dizendo que a prioridade do governo é de manter as famílias unidas. É de uma violência tão absurda essa história. Claro, isso está numa corte, um juiz obviamente está olhando esse caso, mas essa família já está basicamente em Honduras e nós temos visto, como você colocou, Roberto, uma enorme avalanche, basicamente, de desrespeito não só aos direitos fundamentais, aqueles que podem estar inscritos na Declaração Universal de Direitos Humanos, etc. Não só isso, mas as cortes americanas, as determinações da justiça americana, o que, claro, leva a crer que nós estamos diante de um governo que não respeita nem Estado de Direito e nem a divisão dos poderes, o que, obviamente, deixa muita gente preocupada aqui nos Estados Unidos. Eu citava aqui um pouquinho antes de você entrar, Jamil, justamente o caso daquela juíza de primeira instância
que foi perseguida, né, chegou a ser detida pelo FBI porque ousou tomar uma atitude que não agradou. O FBI estava perseguindo, tentando prender um sujeito por essa caça, entre aspas, aos imigrantes, e a juíza tomou uma atitude que o FBI entendeu como uma obstrução à ação federal. E ela foi presa. Isso. Ela só falou, deixa eu concluir aqui o julgamento. Mas assim, é algo inusitado assim, nos Estados Unidos, que essa ideia da separação dos poderes, bom, vem lá do Montesquieu, da França, mas foi adotada, acho que até com mais vigor nos Estados Unidos do que na França, num primeiro momento, lá no século XVIII, né? Quando os Estados Unidos vão para a independência, depois no século XIX. Então, atacar isso é atacar o próprio sistema do qual os estadunidenses se orgulhavam tanto e vendiam esse sistema para o exterior. Vejam, a nossa democracia, separação dos poderes, pesos e contrapesos famosos, né? Check and balance, né? Você ter um poder que contrapõe ao outro. O Trump vai atropelando tudo isso. A pergunta que eu te faço é, há nos Estados Unidos uma sensação de que essa tradição e até o Poder Judiciário vai conseguir se contrapor ao Trump? 100 dias ele caiu de popularidade. Vai ter força suficiente para dizer não vamos aceitar e vamos fazer valer o que diz a Constituição? Ou ele está com poder para atropelar e desmontar realmente o sistema legal dos Estados Unidos? Rodrigo, eu tenho visto cada vez mais esses poderes, esses juízes federais, mesmo locais, grupos da sociedade civil e até, por exemplo, universidades que antes não estavam reagindo, começando a finalmente reagir. Né? Ainda é tímido, ainda é insuficiente, ainda não está, vamos assim, no mesmo nível da ofensiva que está sendo realizada por Donald Trump, mas eu tenho sim visto alguns sinais extremamente positivos. Eu também ouvi, durante o dia de hoje, que essa pesquisa mostrando que a popularidade de Donald Trump caiu, inclusive deu força para aqueles que, obviamente, estavam em dúvida se eu deveria ou não resistir. Não é resistir porque eu não concordo, é resistir porque as atitudes são ilegais, são inconstitucionais. Não se trata aqui de falar, não, eu não concordo com essa visão de mundo. Não, não é essa a questão. Eu não concordo ou eu não posso concordar com uma violação do Estado de Direito. Você citou esse caso dessa juíza que foi absolutamente impressionante, porque o que ela fez? Ela exigiu que as autoridades que estavam deportando um mexicano apresentassem basicamente um mandato, né, de deportação. E eles falam, não, só tem um mandato administrativo. Ela falou, bom, pois bem, não é suficiente. Né? O que ela basicamente fez foi seguir as leis. Mas como, claro, no caso de Donald Trump, isso atrapalha, isso é visto como um obstáculo, e aquilo tudo aconteceu com ela. Lembrando que tanto Donald Trump como Elon Musk e outros no governo americano, inclusive o J.D. Vance, sugeriram um impeachment de juízes, sugeriram que esses juízes não tenham mandato para bloquear Donald Trump. Tem sim, claro que tem. Eles têm um mandato de respeitar e proteger a Constituição americana. E aí, claro, não é um mandato eleitoral, bom, é um mandato da própria Constituição americana que cria, como você colocou, Rodrigo, esses poderes para preservar o quê? A república e a democracia. É por isso que eles existem. Então, obviamente, nós estamos numa situação dramática, porque você tem do outro lado um governo que fala frases como essa, eu controlo o mundo, eu domino o mundo, eu tenho poder, quando, na verdade, o que está acontecendo é um atropelamento impressionante das leis. Vamos só aí lembrar um imigrante deportado para El Salvador por engano. Uma juíza presa por, obviamente, não aceitar a deportação de um mexicano. Agora, uma criança de 4 anos de idade fazendo tratamento de câncer, deportado porque a sua mãe, obviamente, foi deportada por estar de forma irregular. Até o governo americano soltou uma nota, Rodrigo, que eu fico perguntando quem é que escreve essas notas, né? Porque, por exemplo, nesse comunicado, ela diz o seguinte: bom, a outra opção, e nós demos essa opção, é que a mãe deixasse a criança com alguém que ela indicasse nos Estados Unidos e fosse deportada para Honduras. Ou essa pessoa nunca foi mãe
né? Ou a questão da maternidade tem outro conceito, eventualmente, na extrema-direita. E Jamil Chad, o conclave vem aí, né? Com a morte do Papa Francisco, o Vaticano enfrenta nos próximos dias mais um longo processo de escolha do seu novo representante máximo do Vaticano. A Igreja Católica definiu que o conclave começa no dia 7 de maio com 135 cardeais votantes, sendo 7 deles brasileiros. E aí, Jamil, você publicou uma coluna mostrando que os Estados Unidos tentaram interferir em conclaves durante a Guerra Fria, para evitar a escolha de um papa mais progressista. Queria que você contasse um pouco mais para a gente essa história, e aí eu te pergunto, tentaram interferir ou interferiram de fato? Olha, é uma excelente pergunta, Roberto, pelo seguinte, né? Nós temos aquela imagem muito solene dos cardeais entrando basicamente na Capela Sistina. Isso vai acontecer no dia 7 de maio, né? Já está estabelecida a data, então é quando os cardeais entram cantando, inclusive é um cântico que apela, que chama o Espírito Santo para ajudá-los a escolher o próximo Papa. É uma convocação ao Espírito Santo que eles cantam ao entrar. Eles entram, as portas vão começando a se fechar e o decano, que no caso já sabemos que vai ser, não no caso o decano, mas o cardeal que vai liderar a organização basicamente do conclave, então ele fala, todos fora, ou seja, nenhum tipo de influência externa mais por aqui. Muito bem, essa é a parte oficial, né, Roberta? Porque o que acontece, de fato, e o que esses documentos mostram, é que ao longo de décadas, não alguns anos, esses documentos que eu estou publicando, eles vão lá para 1958, mostrando que justamente o governo americano entendeu que o conclave, que o Vaticano, poderia ser uma peça fundamental para os interesses de política externa dos Estados Unidos. E aí eu mostro que ao longo de décadas, o que nós tivemos foi justamente o governo americano se aproximando de cardeais, se aproximando inclusive da cúria romana, daqueles que basicamente administram o Vaticano para conduzir ou pressionar cardeais para votar de um jeito ou de outro, ou para conduzir a igreja num caminho ou outro. Sempre, claro, com os interesses próprios americanos no centro do debate. Então, nos documentos, mostro, por exemplo, logo ali em 1958 tem um conclave, 3 dias depois daquele conclave, um documento secreto da diplomacia americana sugerindo que o governo americano, então, estabelecesse uma relação com o novo Papa, porque isso seria de interesse, justamente esse novo Papa poderia promover os próprios interesses da política externa americana. É aí, claro, o auge da Guerra Fria. Nós temos aí, principalmente nos anos 70, cardeais que atuam dentro do Vaticano defendendo, por exemplo, qualquer tipo de ação contra comunistas, ação contra grupos, inclusive na América Latina. Eu cito um caso também na América Latina, claro, de uma tentativa de influenciar o rumo da igreja. Eu diria que em várias ocasiões essa influência teve resultado, essa influência, inclusive, João Paulo II, um grande aliado da política externa americana contra a União Soviética. E isso ao longo de vários anos, e vários documentos, são telegramas, são basicamente memorandos, inclusive, são algumas minutas de encontros, um encontro entre Eisenhower e o Papa João XXIII, por exemplo, está ali também, e claro, relatórios internos da CIA, mostrando que, obviamente, o que nós temos no Vaticano é religião, certamente, é fé, sem dúvida nenhuma, mas também é política. Claro, e geopolítica, né? Política... Cidade do Vaticano muito. Com prefeitura, inclusive, né? Para quem tem alguma dúvida sobre isso. Fé, política e geopolítica também, né? Aliás, uma das cenas talvez mais marcantes, né? Além da cena emocionante do enterro do Papa Francisco, mas na geopolítica foi o Zelensky, né, o presidente da Ucrânia, e o Trump puxando... Eu acho que o Jamil, o Roberto devem ter visto. Né? Os assessores puxam a cadeira ali, foi algo, parece quase que improvisado numa das salas ali do Vaticano, e fazem uma reunião ali, aproveitando... De 15 minutos, né? Foi de uma 15 minutos. De 15 minutos, exatamente. Ali dentro do Vaticano. E, bom, o Trump foi
né, ele que não é católico, foi pessoalmente, não é à toa, né, Jamil, ao velório e ao enterro do Papa Francisco. Você acha que a presença de Donald Trump é para tentar, claro, puxar a igreja para um lado mais conservador, tradicionalista, puxar para o lado da direita, mas pela composição do conclave, a aposta é de que os tradicionalistas, os conservadores, não teriam votos suficientes para impor o nome deles, vão ter que fazer algum tipo de composição com cardeais mais de centro, né, mais moderados, né? É essa a tendência, assim, o que você pode trazer para a gente? Porque agora a gente, enterrado o Papa Francisco, começa a pensar nisso, né? As contas, os mapas, quantos cardeais de cada linha, apesar que sempre vem surpresa, né? O Papa Francisco mesmo, Bergoglio, argentino, foi uma grande surpresa, né? Tem toda razão. Primeiro, Rodrigo, em relação à presença de Donald Trump no Vaticano, claro, é uma tentativa de influência, uma tentativa de pressão, é uma tentativa de mostrar que sim, o governo americano tem interesse na sucessão do Papa. Então, essa é uma mensagem. A outra mensagem interna aqui nos Estados Unidos, lembrando que do total dos católicos, 62% dos católicos votaram por Donald Trump. Então, é a base eleitoral dele, sim. Ele precisa, obviamente, atender essa base eleitoral. Vários aspectos importantes. Em primeiro lugar, J.D. Vance, católico. Marco Rubio, católico. A porta-voz da Casa Branca, não só católica, como faz oração, já fez algumas vezes orações antes de começar a coletiva de imprensa. Obviamente, um debate muito grande aqui nos Estados Unidos em relação à separação entre igreja e poder, óbvio, né? O próprio Trump criou dentro da Casa Branca um escritório da fé liderado só por cristãos, para você ter ideia. Na época do Obama e do Biden também tinha muçulmanos, tinha hindus, enfim, uma variedade total das religiões. No caso do Donald Trump, não, só cristãos. Então, é uma mensagem interna e é uma mensagem, obviamente, para o Vaticano. Você tem toda razão. Em números, o Papa Francisco construiu vamos dizer assim, uma estrutura para permitir que as suas reformas, que foram incompletas porque houve muita resistência dentro da Cúria Romana, essa reforma pudesse continuar com um novo Papa. Então, o que ele fez? Nomeou um número enorme de cardeais, dos 135, 108 são nomeados por ele. Então, a lógica seria, bom, então está resolvido, né? Porque, afinal de contas, não, mas não está resolvido por vários aspectos. Primeiro deles, desses 108, claro que a maioria é progressista, ok, mas mais ou menos 20% deles, Rodrigo, é considerado como conservador. O Papa fez gestos também para grupos diferentes. Então, ele não nomeou apenas progressistas, ele nomeou também alguns, minorias, sem dúvida nenhuma, mas alguns que, obviamente, podem cair, vamos assim, dentro da classificação de conservadores. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, o Papa nomeou cardeais da Mongólia, do Haiti, de Papua Nova Guiné, do Sudão do Sul, de países que nunca tinham tido cardeais, mas não só isso, nunca tiveram uma relação entre eles. Então, esses cardeais estão se conhecendo, estão se vendo pela primeira vez em Roma nesta semana. Então, vamos dizer assim, o poder de articulação desse grupo é menor do que o poder de articulação dos conservadores, que é um bloco, que basicamente é um bloco coeso, um bloco que se conhece há anos ou décadas, inclusive, e, claro, tem um maior poder de articulação. A questão é como isso tudo vai ser jogado. Hoje, lá no Vaticano, teve justamente uma homilia. Você sabe que a partir de hoje, todos os dias, o Vaticano faz uma missa, basicamente para, obviamente, ajudar nesse processo de transição, para lembrar o Papa, etc. E hoje, numa das missas, na missa do dia, basicamente, um cardeal italiano fez um alerta, que não era momento de dar volta atrás. Ou seja, as reformas precisavam continuar. É um recado, foi interpretado, pelo menos, como um recado de que, olha, o conclave deve seguir uma linha das reformas e implementar as reformas que o Papa Francisco começou. Pois é, enquanto isso, aguardamos ansiosamente, né, a fumaça branca para saber e termos certeza que habemos Papa. Se é progressista ou conservador, vamos ter que esperar mais um pouquinho, né, Jamil? Obrigada e boa noite para você. Tava na hora de um Papa africano, não?
Africano é uma possibilidade, Não né, é? Roberta? Tem um conservador e um progressista ali. Entre os no páreo. africanos. Isso. E tem um também asiático cotado, né? Nós vamos trazer esses nomes, acho que a partir da semana que vem, se não me engano, da Tailândia. Tailândia, progressista. Tem um progressista da Tailândia. Tagli. Tagli é o sobrenome. É. Tem um africano, a gente fala africano, tem que dar o país, né? Que, se não me engano, é da Guiné. É da Guiné, que é conservador. Mas tem agora me falha a origem, o país de origem. O outro é do Congo. O do Congo, né? Então, um do Congo mais progressista e um da Guiné mais conservador, com as diferenças. Enfim, a África, a gente fala África, é um continente gigante com muitas diferenças, né? Nós vamos começar a acompanhar e a conhecer melhor esses nomes ao longo dos próximos dias. Fora a pressão, Roberta, da Cúria, para que volte a ter um Papa italiano, porque ao longo da história, a maioria absoluta de papas italianos, os últimos 3 vieram de fora da Itália, né? O João Paulo II é polonês, depois um alemão, Bento XVI, e por último um argentino. Então os italianos, a Cúria, se mobilizando para que seja conservador, seja progressista, que venha dessa vez ali da Itália, porque os italianos estão há muitos anos sem um Papa, né? Sem dirigir a igreja. Roberta. Você falou sobre a popularidade do presidente Lula. Eu quero trazer os números aqui. Temos os números, né? Porque foi uma pesquisa Atlas Intel, realizada em parceria com a Bloomberg, e foi divulgada hoje, né? Que aponta a desaprovação do presidente Lula, que ela recuou pela primeira vez desde dezembro do ano passado. O índice negativo caiu de 53,6% para 50,1%. Enquanto isso, a aprovação subiu de 44,9% para 46,1%. Já 3,8% não souberam ou não responderam. Roberta, antes de você trazer mais números, isso significa que a diferença que era entre o positivo e o negativo estava com um saldo negativo para o Lula muito grande, né? Estava de 53 a 45, né? Tava um saldo de 8. E agora encurtou para 4. Então a boca do jacaré fechou e a aprovação está quase encostando de novo na desaprovação. Significa que estancou a sangria, né? Mas tem mais números ainda aqui, né? Da mesma pesquisa. E aí, nesse sentido, a avaliação do governo apresentou uma queda nas esferas de ruim e péssimo, de 49,6% para 47,7%. E uma elevação em bom e ótimo, de 37,4% para 40,2%. Significa... Bom e ótimo. Não dá para a gente dizer que são números excelentes, está longe disso, ainda está com saldo negativo. Mas é uma reação, né? É uma reação. E a gente percebe isso, né? No próprio noticiário. Primeiro que o Lula passou a falar mais, passou a se colocar mais. A gente tem a impressão de que o auge dos aumentos de preço, o auge refluiu, não é que os preços estejam baixando, não é isso. Pararam de subir, pararam de subir. Né? Então, e todo aquele noticiário do Pix, aquela onda que foi muito ruim para o governo, e o governo enfrentou muito mal, tudo isso refluiu. Agora, a vida continua, eu diria que saiu do sinal vermelho para um sinal amarelo, vamos dizer assim. Não é o sinal verde ainda, longe disso, mas é um sinal de que o governo começa a se recuperar. E a tal da comunicação que a gente cobrava tanto, melhorou um pouco também. Melhorou, o governo passou a se comunicar mais e o Lula começou a fazer mais política, se reunir com as lideranças partidárias. Às vezes não é do jeito que a gente gostaria, mas é o possível, né? Tem que conversar com o Centrão, almoço com o Alcolumbre, jantar com o Hugo Mota, etc, etc. Em breve um futebolzinho. Convida para um futebolzinho. Mas, de outro lado, também foi mais para atos populares, com inauguração de fábrica, estrada, conversar com o povo, assentamento, sabe? Sair do palácio e se comunicar mais. Acho que tudo isso ajudou nessa recuperação, que ainda é tênue, mas é um sinal positivo. Essa pesquisa, Roberta, ela foi feita para o setor financeiro. A Atlas e a Bloomberg fizeram para divulgar num evento de um banco. E a gente conseguiu obter esses números, né? Acabaram saindo aí através das agências de notícias que cobrem a área financeira, né? É uma reação tímida, mas ainda assim é uma reação que a gente tem que ficar de olho, é importante. Exatamente. E olha só, hoje às 19h, coladinho no N2, tem Chico Pinheiro entrevista e ele conversa com o teólogo Faustino Teixeira. Ele é doutor em teologia e referência no diálogo entre religiões. E aí Faustino fala sobre espiritualidade, mística comparada e os caminhos de paz em tempos de extremismos. Olha só a análise que ele fez do conclave que vem por aí para decidir o sucessor aí do Papa Francisco. Vamos ver um trechinho. Vamos lá. E para quem viu o filme Conclave, né, que está passando, a gente vê que aquilo ali é muito triste, né? Porque a gente percebe que
muitas vezes desses conclaves, os jogos políticos são mais fortes que os jogos espirituais, né? Então, nós estamos vivendo uma conjuntura, a conjuntura anterior a Francisco foram 40 anos de João Paulo II e Bento XVI, que formou a cabeça de grande parte dos nossos padres, dos nossos bispos. Então, a conjuntura é de fechamento, não é de abertura. Francisco foi uma fenda desse clima de fechamento. Francisco escolheu vários cardeais, mas não significa que todos os cardeais que ele escolheu estão na linha dele. Não estão. Ele respeitou a diversidade, porque o Papa Francisco fala uma frase muito bonita, fala: a diversidade é bela. Eu acho que linda essa frase dele, a diversidade é bela. Então ele quis respeitar a diversidade também na escolha dos cardeais. Então nós temos hoje um colégio cardinalício que não é tão favorável à continuidade de Francisco, infelizmente. Ô Roberto, você vê que a fala do teólogo, que é o entrevistado do Chico Pinheiro, o Faustino Teixeira, vai muito na linha do que a gente vinha comentando com o Jamil agora há pouco, né? Interessante a análise que ele faz, não é uma análise muito otimista. Ele diz: o Papa Francisco pode ter sido uma abertura, né? Você vinha de 2 papas conservadores, João Paulo II e o Bento, mais ainda, o Bento XVI, né? O Papa alemão, né? Super conservador. Aí aparece um Papa argentino que, no trato pessoal, de um lado, né, bem latino-americano, mas também nas ideias e tudo, uma abertura, uma fenda, como disse aqui o teólogo entrevistado pelo Chico. Eu convido todo mundo para acompanhar a entrevista na íntegra, porque está muito interessante. Ele faz também reflexões da espiritualidade e tudo. Mas aqui, ficando na política, né, na política do papal, o que ele diz é isso: o Papa Francisco, que era mais progressista, não pôde nomear só cardeais progressistas, porque a igreja, por isso que a igreja dura tantos séculos, né? Porque ela dá conta, ela conversa com amplitude. Se ela se fechar muito, ela perde capacidade de dialogar lá na base. E já vem perdendo, tem muita dificuldade na América Latina, o avanço dos evangélicos, mas o Papa, então, nomeou muitos nomes, mas fez um balanço, ele não botou maioria absoluta de progressistas. Se ele era a favor da diversidade, faz muito sentido ele ter respeitou a pluralidade também, né? Que é o que diz também o teólogo, né? Eu achei um trecho muito, muito legal assim da entrevista e convida a gente realmente para esta conversa, né, do Chico Pinheiro, muito feliz, né, o momento, né, de fazer essa reflexão. Repito, um pouco sobre a política do Vaticano, mas muito também sobre a ideia de espiritualidade da igreja e tudo. E o Chico conhece muito disso, o Chico Pinheiro, então é um papo muito interessante. E depois que a gente assiste o filme, né, Conclave, sensacional o filme. A gente consegue imaginar um pouco mais o que acontece ali, né? E os embates políticos. Papa, exatamente, né? É um micro-universo, mas nem por isso ele deixa de replicar o grande universo. Exato. É sobre isso. Os homens com as suas fraquezas e alguma grandiosidade às vezes, mas muito com as fraquezas, refletindo a disputa de forças que vem de fora. Até outsider tem, Rodrigo. É verdade. Então... não vamos contar tudo, porque tem gente que não assistiu o filme, que tem um final surpreendente e vale a pena ser assistido. Então não perca, coladinho no N2 agora tem Chico Pinheiro Entrevista. Lembrando que você pode participar do grupo de WhatsApp exclusivo do CP, né? Para você também receber o link da transmissão do programa. E também outros conteúdos exclusivíssimos. Corre lá no icl.com.br/Chico. Lá você também tem acesso a conteúdos, né? Como eu contei aqui. E você vai saber, antes de todo mundo, olha só, antecipadamente, quem é o convidado do próximo programa do CP. Então eu te convido a participar do Zap Zap do Chico, ó, icl.com.br/Chico. Certo? É isso aí, Roberta. Finalizamos por aqui? Valeu mais uma vez, Roberta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a você. Obrigada, comunidade. Obrigada pela sua companhia. E amanhã estamos de volta aqui no N2. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Amanhã. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti, cadê a p***?
A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui no Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICN só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.